Bom dia, boa noite, boa tarde, meus amores. Professora Cássia Oliveira falando com vocês mais uma vez. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a pedagogia da pergunta de Paulo Freire, tá? E nessa pedagogia da pergunta, nós pensarmos, nós refletirmos juntos e juntas uma psicologia da pergunta. Uma psicologia que o professor e o aluno, o educador e o educando consigam estar numa relação de horizontalidade e de dialogicidade para fazer acontecer o processo de educação de grupos humanos, tanto do educador quanto do educando, tanto do professor quanto do aluno nesse processo, tá ok? Então, a gente começa a refletir um pouco sobre a pedagogia da pergunta, que eu estou reconfigurando aqui como uma psicologia da pergunta, né, uma psicologia da presença, uma psicologia da colaboração. O Paulo Freire ele fala sobre a questão do método. E ele problematiza a questão do método lá no seu livro Pedagogia da Pergunta. Ele diz assim: que o método implica num conjunto de princípios que têm de ser permanentemente recriados. Conjunto de princípios que têm que ser permanentemente recriados, na medida que a realidade outra e sempre diferente exige que esses princípios sejam lidos de maneira diversa. E aí o Freire, quando ele traz à tona essa compreensão de método, ele não fecha um método, ele não coloca uma camisa de força, ele não coloca uma perspectiva de que eu devo seguir passo a passo, mas ele provoca o educador nesse processo ao pensar o método e aí a não fazer dele o método, né? Ao pensar o método, antes de tudo, eu preciso conhecer os sujeitos com quem eu vou estar desenvolvendo o processo de educação, o processo dialógico, de problematização, de criação, a partir da prática educativa. Tudo bem? Então, eu tenho no método princípios. E quais são os princípios que estão assegurando o meu método de ensino? O que está por detrás? Quais são os pilares que sustentam o processo do fazer educativo? Tá? E aí, quando ele coloca para a gente princípios, o próprio Paulo Freire ele assinala alguns princípios. O princípio do diálogo, do encontro entre os homens, né? Da problematização, o encontro do processo, a categoria conscientização. Nesse encontro, nessa problematização, eu enquanto sujeito, ter tomadas de consciência, ser provocado a conhecer a realidade para além do que ela se mostra, né? Para além do que está dito propriamente. Então, processo de conscientização. Então, aqui rapidinho a gente já citou três: a questão do diálogo, da conscientização, da problematização. Então, quais são que conjunto de princípios eu tenho para sustentar a prática educativa enquanto professor, enquanto professora, no meu fazer educação, desde crianças miúdas até o idoso, a pessoa idosa, né? Interessante aqui também que ele coloca para gente que eu preciso estar nessa permanente recriação. Eu preciso, o profissional, o professor, ele é um criador, recriador, tá? Porque à medida que as realidades elas vão se apresentando para cada um de nós, e a realidade nunca é a mesma, tá? Eu preciso, enquanto profissional da educação, professor, professora, trazer a recriação do meu ato educativo. Fazer diferente, fazer diferença, tá? Para que os meus meninos e meninas leia se aqui meninos e meninas, desde o meu miúdo até minha pessoa idosa, tá? Para que eles participem do processo de educação, para que eles possam se desenvolver, para que eles cresçam, para que eles aprendam, para que eles apreendam. Tudo bem? Então, o método não é uma camisa de forças, não é algo que eu tenho passo a passo a seguir,
mas eu tenho um conjunto de princípios que são recriados à medida em que uma nova realidade se apresenta e que eu preciso estar atento para que os meus meninos e meninas possam aprender a aprender, ok? O ensino para Freire, ele problematiza que no ensino esqueceram-se das perguntas. Tanto o professor como o aluno esqueceram-na. Todo conhecimento começa pela pergunta, começa pela curiosidade. E a curiosidade é uma pergunta. Então, o Freire ele vai nos trazendo, e aqui é o Freire e o Faundês, tá? Ele vai trazendo para a gente, dando pistas interessantes de que o processo de aprender, o processo de ensinar implica no processo de perguntar, no ato de perguntar. Mas, Cássia, que pergunta é essa? O que é perguntar? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouquinho mais do que é perguntar. Perguntar é eu fazer uma pegadinha para o meu menino, para minha menina? Perguntar é eu fazer uma provocação para deixar o outro sem jeito? Não é essa configuração do ato de perguntar que Paulo Freire e o Faundês vão significando para a gente. Ele vai trazendo uma outra perspectiva do ato de perguntar, que é da pergunta da curiosidade mesmo, mais uma curiosidade primeira, um desejo de querer conhecer, um desejo de saber propriamente. Então, a pergunta que não é uma pegadinha, uma cilada que já tem pronta uma resposta. Não é esse ato de perguntar a que ele se refere, mas a pergunta genuína, tá? E quando Paulo Freire ele anuncia para a gente que na educação nós esquecemos de perguntar, no ensino, né, no processo de ensino, esqueceram-se as perguntas, ele problematiza uma escola que desenvolve uma relação unilinear, tá? Unilinear em que o professor é tido como aquele que sabe e o aluno é tido como aquele que aprende. O professor é aquele que tem o saber e o aluno é aquele que vai ser o depósito em que esse saber será depositado, acumulado, colocado, tá? Essa relação unilinear do ensino é uma problemática que Paulo Freire assinala para a gente. E nesse processo de relação unilinear, não cabe a dialogicidade. Há contundentemente a castração da curiosidade daquela pessoa, daquele menino, daquela menina que está no processo de ensino-aprendizagem, tá? Por quê? Porque se o professor sabe tudo, esse menino, essa menina não vai ter castrado o seu ato de perguntar, a sua curiosidade. Ele não vai poder se manifestar na sua dúvida, na sua incerteza, na sua insegurança, no seu saber, no seu conhecimento. Tá? Por quê? Porque o professor já trará tudo pronto dentro dessa relação unilinear, já vai depositar tudo pronto nesse menino. Tá? Isso é uma problematização que o Freire traz para nós na sua pedagogia da pergunta e que eu estou significando aqui uma psicologia da pergunta, uma psicologia em que eu me possibilito, enquanto profissional da educação, exercer o exercício da escuta da curiosidade do outro, tá? Exercer um suporte necessário em que o outro, também humano, também potência, também capacidade, possa se manifestar na sua dúvida, na sua curiosidade, nas suas questões fundamentais. Então, a pedagogia da pergunta para o Freire pressupõe que ensinar parte de um ponto fundamental, que é ensinar a perguntar. A partir da pergunta, a partir da dinâmica da pergunta, buscam-se respostas, tá? E buscar respostas implica em dar lugar à curiosidade de meninos e meninas, tá? Naquilo que está ainda por se descobrir.
Então, o ato da pergunta permite um ambiente rico, diverso, plural, um ambiente fecundo em que esses grupos humanos vão colaborativamente buscar respostas para uma determinada questão, para uma determinada problematização, para uma determinada situação, problema, tá? E o Freire, ele nos provoca, na sua pedagogia da pergunta, a única maneira de ensinar é também aprendendo. Então, a partir do momento que o profissional da educação, professor, professora, possibilita que esse ambiente seja fecundo à pergunta, à indagação, ao diálogo, eu também, enquanto profissional da educação, eu também aprendo. À medida que eu ensino, eu aprendo com os meus meninos e as minhas meninas que vão formular as suas hipóteses, que vão trazer as suas questões, que vão trazer as suas curiosidades. Ao ensinar, o professor precisa aprender. E aí, ensinar suprimindo essa ideia de, mas que tanta pergunta, menino, né? Alguém já escutou isso? Cale-se, seu pai está ocupado, vá dormir, deixa a pergunta para amanhã. E aqui o Freire ele está nos trazendo reflexões de o quanto nós na nossa atividade da vida cotidiana mesmo, nós ensinamos os nossos meninos e as nossas meninas a silenciarem dentro do nosso cotidiano, da nossa casa. E isso precisa ter uma luzinha no nosso juízo, assim, que precisa acender para a gente não reproduzir esse tipo de ação que provoca o silenciamento e a docilização de corpos humanos. Né? Na sala de aula, às vezes o menino faz uma pergunta no momento que você está fazendo uma fala e você comunicar que a pergunta é só para depois. Aqui é algo que a gente precisa refletir muito sobre isso. O que é esse depois, se essa curiosidade vem no agora e que esse menino, essa menina está se construindo enquanto ser subjetivo nessa relação dialógica educativa? Será que a pergunta sempre vai ter que ficar silenciada e calada para um momento posterior, para um momento oportuno? Oportuno para quem? É um questionamento interessante de nós nos fazermos quando a gente conversa aqui sobre a pedagogia da pergunta de Paulo Freire. Né? Ensinar a aprender, né? E aí a gente faz a pergunta: o que quer dizer perguntar para o Freire? O processo de ensinar a aprender pressupõe o ato da pergunta, isso nós já vimos. Nós já vimos que o método pressupõe que eu preciso ter um conjunto de princípios que são fundantes da minha perspectiva de ler e compreender o ser humano nesse processo. Mas o que quer dizer perguntar? E aqui eu penso muito no Pequeno Príncipe, quando ele sempre perguntava: o que quer dizer cativar? O que quer dizer cativar? O que quer dizer? O que quer dizer? Então, o que quer dizer perguntar para Freire? Qual que é a pergunta fundamental para Freire? Tá? E aí o Freire ele nos traz ele e o Faundês, eles trazem uma colaboração incrível na página 48 da Pedagogia da Pergunta, quando ele diz assim: insistamos, porém, em que o centro da questão não está em fazer com a pergunta, o que é perguntar, um jogo intelectual, mas viver a pergunta, viver a indagação, viver a curiosidade, testemunhá-la ao estudante, ir criando o hábito como virtude de perguntar, de espantar-se. Professora, por que, que a lua me segue à noite? Por que, que o sol é amarelo? Por que, que a planta é verde? Né? É o espanto da curiosidade que é vivido por esse ser, os nossos miúdos, miudinhos mesmo, nossas crianças pequenas, têm essa curiosidade, têm esse desejo de querer saber, de se espantar com o que se passa, né? de querer conhecer o mundo. Você pode estar falando com um grupo de crianças miúdas e se passa uma borboleta, se aparece um lagarto ou uma lagarta, as crianças elas vão
todas com muita curiosidade para esse serzinho que está passando. E a tua fala se esvai, porque a curiosidade delas, a questão delas, o encantamento delas está em algo novo que apareceu naquele contexto, naquele momento. E que coletivamente essas crianças vão nos ensinando a nos espantarmos novamente, tá? Cheirinho, que quer dizer perguntar?